eu descobri o motivo do Roger Machado não ser mandado embora dos clubes como os outros treinadores. A nossa marcação ali, a nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor. Né? Em qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto, né, de pé contrário, né, que ele não tem uma marcação justa, a bola foi invertida e teve uma dobra de corredor lá, que na verdade a gente até estava com a dobra, né, chegou mais atrasado, né, e nas características do Arias, né, ele trouxe para dentro e finalizou. Né, naquele momento ali, foi justamente, né, a tentativa de pressionar, jogando em casa, né, numa iniciativa, né, num gatilho de pressão de bola para trás, e que a pressão vazou. Você conseguiu entender alguma coisa? Eu não consegui entender nada. E alguns especialistas, principalmente ex-jogadores, que conseguiram compreender o que o Roger Machado falou a respeito da derrota do São Paulo, eles assistiram esse vídeo várias vezes. Essa coletiva do Roger Machado, ela na verdade é um indicativo. Ela mostra o porquê o Roger Machado ele não é mandado embora como os outros treinadores. Ele mesmo, quando chegou no São Paulo, disse que é um dos treinadores que tem nos clubes o maior período antes de ser mandado embora. Daí, a gente consegue compreender com essa entrevista, com essa coletiva, com o pós-jogo do Roger Machado, explicando o motivo pelo qual o São Paulo perdeu para o Palmeiras de novo, explicando o motivo, aí a gente consegue entender. Porque, na realidade, a gente não entende o motivo da derrota do São Paulo. Mas a gente entende que leva muito tempo para você entender a razão das derrotas do clube que ele defende. O Roger Machado sabe que ele não é unanimidade no São Paulo. E ele vai precisar melhorar sua comunicação. Porque se continuar desse jeito, os clubes daqui para frente entenderão que ele só fica mais tempo no clube do que os outros treinadores, porque leva-se muito tempo para entender as suas coletivas, as suas explicações. Fato é que o Roger Machado, ele se mostra ser muito parecido, igual aos outros treinadores. Ele não é unanimidade no São Paulo, assim como o Crespo também não era. O Crespo, ele saiu do São Paulo pela porta da frente, tanto com a torcida, bem como com a diretoria. As duas vezes foi desse jeito. E agora foi melhor do que a outra. O São Paulo, quando mandou o Crespo embora, apenas facilitou a vida dele. Quando ele trouxe o Roger Machado, o São Paulo facilitou a vida do Crespo, piorou a vida do Roger Machado e, ao que tudo indica, vai piorando também a tensão entre a torcida e a instituição. A verdade é que o Roger Machado pode ser, sim, que tem um diferencial do Crespo e outros que passaram e outros que virão ainda depois dele. Mas, no presente momento, ele não se mostrou em nada diferente dos outros. As duas vitórias do São Paulo, que são positivas, claro, é para ser comemorado, mas também não pode colocar num patamar que não seja. As duas vitórias do São Paulo são vitórias naturais. Nada acima da média. Acima da média, sim, é ganhar do Flamengo. Acima da média, sim, seria ganhar do Palmeiras. Acima da média, sim, seria chegar na final do Campeonato Paulista, coisa que não aconteceu com o Crespo e não aconteceu também com o Roger Machado. Aquela goleada que o Crespo levou no São Paulo, isso sim é algo diferenciado, mas de maneira negativa, pejorativa. O Roger Machado precisa acordar. Ele precisa entender que a instituição do São Paulo, assim como outro time também muito grande, precisa de clareza na comunicação. Esse embromation não vai levar ele a lugar nenhum do que já aconteceu até agora. Ele não tem títulos relevantes no cenário nacional como técnico. Ele é um técnico que até o presente momento se mostra um tanto quanto... Como que a gente pode chamar? Essa forma de enxergar o jogo, passividade. Pronto, foi a palavra que veio à minha mente. O que você sugere? Eu pensei em passivo. Coloque aqui nos comentários. Qual seria
um adjetivo bom para o Roger Machado, qual seria? Você observando o comportamento dele. Entrevista não, porque se você pensar em entrevista, ele deve ser um dos piores. Eu me lembro que no Internacional eu já percebia isso quando ele dirigia, quando ele era técnico, quando ele era o líder lá no Internacional. Aí no São Paulo, agora que a gente acompanha mais de perto, dá a impressão que piorou. Qual é a sua opinião? Qual é o adjetivo? O que a gente espera do Roger Machado? O fato de ele não ser uma unanimidade não o desmerece e nem faz com que olhe ele com maus olhos. No entanto, ele precisa fazer algo diferenciado. Por que foi impactante essa derrota? Ela foi impactante assim como as outras derrotas, assim como a eliminação do São Paulo para o Palmeiras no Campeonato Paulista. Nitidamente, o Palmeiras sai na frente pelo elenco e pelo técnico que tem. Porque o Palmeiras jogou com o São Paulo no Campeonato Paulista de um jeito. São Paulo foi desclassificado. Agora jogou com o São Paulo no Campeonato Brasileiro de outro jeito, não tem um padrão. Por mais que alguns queiram criticar a forma do Palmeiras, ele ganhou do jeito que tinha que ter ganho. É só lembrar também da forma como o São Paulo ganhou outros títulos. O Caleri, por exemplo, numa fala infeliz, querer desmerecer o outro time, não, ele tem que olhar para si e perceber que ele, como atacante, o atacante, ele não necessariamente está lá para chutes ao gol. Não, ele está para fazer o gol. Só que a gente sabe que para ele fazer o gol, pelo menos um, vai ter que chutar várias vezes. E daí é de maneira triste analisar que o time do São Paulo, junto com o Caleri, não deu nenhum chute efetivo ao gol. Ao gol. Não teve uma liderança dentro do campo já que o Roger, lembra, a palavra que eu usei foi passivo. Então, qual é a diferença dele ali na beira do campo? Ele está vendo algo e ele não disse nenhuma informação relevante que mudasse ali com relação ao resultado do jogo. Todo mundo viu aqueles escanteios que o São Paulo estava batendo. Então não teve uma liderança dentro e fora do campo para pensar um jeito diferente de alçar a bola na área. São Paulo colocou a bola na área muitas vezes. Mas qual a relevância disso? O coração do São Paulo é o meio de campo. Daí ficou com aquela bola ali, ó, no meio de campo. Quer dizer, você não enalteceu o que tem de melhor, que é o meio de campo do São Paulo, e, por sua vez, você não conseguiu entregar essa bola para alguém que, de maneira efetiva, mudasse a situação. Se você entrega essa bola tão somente para os laterais, nada mudou. Porque todas as vezes que eles fizeram isso, os pontas, os laterais do São Paulo, alçaram a bola na área. Quando você faz isso 1, 2, 3, 7, 12 vezes e vê que não tem resultado, tem que ter inteligência emocional dentro de campo para pensar, vamos parar, vamos mudar. Pelo meio, não estava dando certo. Infiltração. O Palmeiras conseguia interceptar. Pela lateral, não estava dando certo. Só existem essas duas opções? Jogadores profissionais entendem que só existem essas duas posições? Se o jogador profissional entende que é assim, então ele é limitado abaixo da média. Porque até quem é na média, quem está na média, sabe que existem outras alternativas. O Ferreirinha, por exemplo, quando ele entrou para fazer o que ele faz desde quando está no São Paulo. Será que ele não percebeu que isso não traz nenhum resultado efetivo? Às vezes que isso foi positivo, foram lapsos, momentos, dá para contar nos dedos de uma mão quando isso foi efetivo. Será que ele é tão limitado assim que não consegue fazer uma outra coisa? Entrar pelo meio, já que pela ponta ele não consegue. Ele não é driblador? Porque ele tenta sempre pelo mesmo lugar. Sempre pelo mesmo lugar. Porque ele não inverte, porque ele não muda. Ele faz isso aqui, por que não faz do outro lado? O meio de campo do São Paulo só consegue infiltrar, tentando fazer um lançamento com a bola sem efeito? Será que não consegue fazer um efeito? Será que não consegue carregar um pouco mais a bola para próximo da área? Eles ficaram só no meio de campo, não conseguem carregar um pouco mais?
fazer algumas triangulações para chegar na frente do gol, mesmo obstruído, mas tentar ali fazer alguma jogada? Não, ficou só no meio de campo, entre as laterais. Isso é limitação. E isso é falha na comunicação. Com certeza, Roger Machado, ele tem como principal defeito se fazer entender. É lamentável, mas isso para ele é positivo porque ele fica mais tempo no clube, porque é o que tudo indica. A imprensa, os jogadores, o clube, a instituição, quem contratou ele, senhor Rui Costa, demora muito tempo para compreender os seus objetivos, o que ele quer, tanto no São Paulo, bem como jogo por jogo, estratégia de jogo. Vamos aguardar e ver como será daqui para frente. Um abraço e até mais!